Oi pessoal, eu sou a Isabelle de Lima, repórter aqui do Aventuras na História, e em ano de bicentenário da independência do Brasil, a data é lembrada por muitos como somente o dia cujo país se tornou livre. Porém, como era a situação social brasileira até aquele dia importante? A Aventuras na História conversou com Rodrigo Trespar, historiador especialista em Brasil Império, que explicou essa situação político-econômica, incluindo o papel da elite durante o processo de independência. De bônus, Rodrigo revelou datas importantes e curiosas que eram comemoradas naquele período. E a partir de 1822, já em janeiro, começa um processo que vai acelerar essa ruptura. O Dom Pedro permanece no Brasil, ele afirma, vou ficar no Brasil, e a partir daí começa uma série de movimentos que vão levar à ruptura em 7 de setembro. Por exemplo, na época, nos jornais da época que circulavam, a população de modo geral, ela via o 3 de junho como o dia em que o Brasil se separou da escravidão. Porque é 3 de junho de 1822 que o Dom Pedro convoca uma Assembleia Legislativa Constituinte. Então, se a partir do momento que o Brasil já não obedece mais às cortes portuguesas e projeta uma Constituição própria, ele já se acha um país independente. Muito antes do 7 de setembro, o Bonifácio, que é o seu principal ministro e conselheiro, ele já havia enviado, por exemplo, embaixadores para outros países, na Europa inclusive, já tendo o Brasil como certo de separação. Isso antes do 7 de setembro. Então, o 7 de setembro ele pode ser encarado como um fato, o estouro, assim, o fim na gota d'água de um processo que já vinha há algum tempo se deflagrando, que viria culminar. E ele só vai encerrar, como eu falei, depois da aclamação, temos a coroação do Dom Pedro I, depois tem a Constituição, a legislativa, a Assembleia Legislativa, ela acaba sendo fechada em 23, mas a gente tem a outorga da Constituição de 24, o reconhecimento para os países estrangeiros de 25, então assim, é um processo que não começa assim do nada, ele tem um processo, a gente precisa entender a história como esse processo. O distanciamento com Portugal, essa ruptura com Portugal, pode ser prejudicial. Por isso que o Dom Pedro, quando ele vai fazer a separação, ele já tinha estado em Minas Gerais, uma viagem de apoio, de busca de apoio para a província, porque ele está nesse processo de ruptura, de desentendimento, mas ele não quer se separar sem se certificar de que ele vai ter apoio das províncias, que ele vai ter apoio dos brasileiros, da classe dominante, da classe que tem dinheiro, e que vai dar apoio e sustentação para o governo dele, a monarquia constitucional. Então ele faz, para vocês terem uma ideia, o Nordeste, por exemplo, tinha um viés muito republicano. Havia várias revoltas republicanas naquele momento, tentando separar o Nordeste do Brasil. Houveram antes, e naquele momento vai surgir também. As províncias do Norte, elas tinham uma ligação muito forte com Portugal. Elas não queriam obedecer o Rio de Janeiro, queriam ficar com Portugal. Então, há esses desentendimentos dentro do próprio país, das regiões do país. Por isso que ele vai até Minas Gerais para buscar apoio dos mineiros da província, consegue. E a viagem dele para São Paulo é também isso. São Paulo, no começo do ano, havia tido um desentendimento de desobediência e revolta em relação ao governo dele. Então, ele vai até São Paulo para para botar ordem na casa, reorganizar a província e conseguir obter apoio dos paulistas e, obviamente, da elite econômica para o governo dele, para que essa separação, essa ruptura não seja tão traumática. Para mais curiosidades, adquira o seu exemplar do livro que já está com pré-venda disponível na Amazon.